Glória a Deus. A paz de Cristo, amados. Que bom estarmos juntos aqui. Esse é o dia que o Senhor fez e nós nos alegramos e regozijamos nele. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de voltar a esta igreja que amo. Louvar ao Senhor pela vida do pastor Silas Malafaia, pastor Elisete Malafaia, pastor Odilton, Josiane. E a minha alegria ainda é maior por ver a Thalita, que é alguém que eu amo e admiro e tem abençoado muito a minha vida. Minha amiga Ritinha, sempre bom estar com você. Eu estou acompanhada pelo irmão Ricardo, pela Rossana, são obreiros da nossa igreja. Hoje o meu esposo não pôde vir, ele precisou fazer uma pequena cirurgia, mas estamos bem. E estou levando já os cestos cheios em nome de Jesus. Querida igreja, abra sua Bíblia no livro do profeta Daniel, no capítulo de número 6. Enquanto você abre a sua Bíblia, você aproveita para abrir bem o seu coração, para receber o que o Senhor tem a lhe entregar neste dia. Quando findar este culto, esta reunião espiritual, os meus livros estarão disponíveis aqui na saída. Você poderá ser edificado por uma das leituras. Profeta Daniel, capítulo 6. Quem encontrou, diga glória a Deus. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 príncipes que estivessem sobre todo o reino. E sobre eles, 3 presidentes, dos quais Daniel era um. Aos quais esses príncipes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel sobrepujou a estes 3 presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Vamos orar, amados. Senhor, eu te dou graças, porque esta é a tua palavra. Ela permanece no céu e é revelada à tua igreja pelas Escrituras. E a nossa oração é para que o Senhor fale e não te cales. Oramos em o nome de Jesus. Amém. Você consegue aplaudir ao Senhor pela sua palavra? Queridos, nós estamos diante de uma das narrativas mais conhecidas sobre a vida de Daniel. Se nós abordarmos uma criança que vem à escola bíblica dominical e perguntarmos a ela, e aí, Daniel? Dependendo da idade, ela já vai dizer, o da cova dos leões. Daniel está vivendo um tempo muito especial em sua vida. É o capítulo 6 do seu livro. Ele já está na Babilônia desde os seus 17 anos, em torno de 16 a 17 anos. E depois de algumas posições assumidas por Daniel na política, superintendente distrital, chefe dos magos, conselheiros de reis. Agora Daniel está vivendo um momento mais sublime do que os outros. Mas eu gosto de ressaltar que é o capítulo 6 e que já se passou muita coisa. Desde que ele chegou e que decidiu não comer a comida comum que os outros rapazes comeriam, tanta água passou debaixo da ponte. Algumas vezes chegamos na vida de alguém no capítulo 6 e temos a impressão de que a pessoa só viveu aquilo que nós vimos. Mas Daniel viveu muita coisa, até que o rei resolveu exaltá-lo sobre o reino. Primeiro, Dário separa 120 homens, e até aí nenhum problema.
120 pessoas que ocupam o mesmo lugar, que atendem pelo mesmo título, que têm a mesma função. Agora ele tem uma nova ideia, ele separa 3 outros para colocar acima desses. E o desejo dele é que ele não sofra dano. Contexto aqui econômico. Quanto mais pessoas ele tem trabalhando próximo a ele nas províncias, isso evitaria que ele sofresse perdas financeiras, danos. E ele coloca 3 pessoas. E entre as 3, uma é Daniel. E até agora também não há nenhum problema nisso. Porque Daniel é mais um entre 3. Atende pela mesma função. Suspeito que recebia o mesmo salário. Tinha o mesmo poder de atuação. E quando você está no campo comum aos outros, você não tem muitos problemas na vida. Só que a Bíblia diz que Daniel tinha um espírito excelente. E quem tem um espírito excelente não fica na mesma posição por muito tempo. Quem tem um espírito excelente tem a tendência natural de estar enfileirado, mas de repente dá mais um passo à frente, e outro à frente, e outro à frente. E quando deram conta, a Bíblia diz que Daniel se sobressaiu entre os 123. E aí o problema começa. Não seja nada, não faça nada, não fale nada, não transforme nenhum ambiente, não toque a vida de ninguém, e você terá poucos problemas na vida. Mas quando você der um passo à frente, e mais um passo à frente, os problemas vão aparecer. Invejaram Daniel porque o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino, e começaram a inspecionar a vida de Daniel para encontrar alguma falha. Bendito é o crente que ainda dá trabalho para que alguém encontre nele falhas. Olharam a vida de Daniel de uma ponta a outra e não encontraram nada. Quando chamarem você de habitolado, santarrão, crentão, é porque já tentaram procurar outras coisas e outros adjetivos, mas não encontraram contra você. Eles descobriram que Daniel tem uma bendita falha. Durante o dia, 3 vezes, ele abre a janela que dá para a banda de Jerusalém, dobra os seus joelhos e ora. Os 120 se reúnem, aliado aos outros que estão aborrecidos com o progresso de Daniel, e vão até a presença do rei. E dizem: rei, nós viemos trazer uma sugestão. Que tal o senhor assinar um edito para que durante 30 dias não se faça louvor, oração, adoração a nenhum Deus senão o rei? O conceito antigo na Babilônia é de que o rei é uma divindade. Então durante 30 dias não se ora a nenhum Deus senão o rei. O rei pensa que é um favor para ele, que é uma exaltação a ele, que é um louvor a ele, e assina aquele edito. E a Bíblia diz que quando Daniel sabe disso, Daniel está fora de casa. Se atente para isso. A Bíblia diz que Daniel está fora de casa quando ele ouve dizer que foi assinado um edito que se alguém fizer oração, louvor, clamor a algum Deus que não seja o rei, esta pessoa será lançado na cova com os leões. E sabe para onde Daniel vai? Para casa. Porque má notícia não tira do eixo quem tem a confiança no Deus que serve.
Eu tenho uma palavra de Deus para esta igreja. Quando esse culto terminar, você vai para casa. Amanhã de manhã você vai para o trabalho ou para a universidade. Toca a vida, porque dito maligno não trava fluxo de bênção na vida de quem está andando com Deus. Daniel poderia colocar a mão na cabeça e dizer: para onde eu vou agora? Para onde eu vou? Para minha casa, falar com o meu Deus, com a minha janela aberta, porque ninguém vai determinar a minha vida, senão o Deus do céu a quem eu sirvo. Daniel foi para casa. Olhe para mim, 30 dias sem orar. Isso é mole para muita gente. 30 mais, 30 menos. E ainda tem um outro detalhe. Primeira opção é não orar mesmo. Infelizmente, a gente sabe o que acontece. Segunda opção é orar de outro jeito. Ok? Daniel pode orar em pensamento. A gente fala orar em espírito. Alguém conhece isso? Às vezes você está conversando com a pessoa pensa que você está com ela, mas você está com ela e com Deus. Sangue, fogo, vai queimando. Jesus. Você está rindo, está dizendo: sai, Senhor, manda o teu anjo, espada. Você está lá. Então Daniel poderia orar sim. E ninguém ia saber. Tem mais um plano. Daniel podia entrar no aposento dele. Fechar tudo. E ninguém ia saber. Então é simplista a gente dizer que Daniel foi para a cova porque orava. Não. A Bíblia vai dizer, você por favor confira no texto, que Daniel, versículo 10, ouça. Quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Estava fora, entrou. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava. E dava graças diante do seu Deus. Por favor, redobre sua atenção para a última parte. Como também antes costumava fazer. Daniel não vai para a cova porque orava. Daniel vai para a cova para manter um costume espiritual intocável. Eu oro com a janela aberta. Eu oro de joelho dobrado. Eu oro 3 vezes ao dia. E eu presumo, pelo fato dos inimigos terem visto e ouvido, eu oro em voz alta. Então ninguém vai alterar a minha rotina com Deus. Eu tenho uma palavra para esta igreja. Quem ora de joelho continua. Quem ora de pé continua. Quem gosta de levantar a mão, levanta. Se Jesus te enche e de vez em quando você marcha, marcha. Se de vez em quando Deus te dá mais graça e você entra no quarto dos meninos e coloca a mão e abençoa, continua. Porque a pressão do inferno é alterar os nossos hábitos espirituais. Mas a nossa decisão como igreja é janela aberta, joelho dobrado. Ninguém vai frear você. Aleluia. Talita, Daniel fazia devocional, né? Devocional é hábito, é costume. É do meu jeito. Ninguém vai mudar isso. Os fofoqueiros viram. Foram diante do rei. Olha a maldade de quem quer esvaziar uma história. Uma história não pode ser esvaziada, gente. Você pensa que Daniel era um garoto? Nesse tempo Daniel já era um ancião. Eles chegam diante do rei e dizem assim: rei, sabe Daniel, aquele que é dos exilados de Judá? Gente, Daniel já tinha sido tanta coisa ali. E eles vão para o primeiro relato, voltando em pelo menos mais de 50 anos atrás. É para tentar esvaziar a história de Daniel, minimizar quem Daniel é. Aquelezinho que veio da Babilônia. Aquelezinho não, aquele profeta. Aquele prefeito, ele foi prefeito. Aquele líder
líder dos outros profetas na Babilônia, foi líder. Aquele conselheiro foi conselheiro. Aquele superintendente foi superintendente. Alguém quer esvaziar o que você é, pensando que isso diminui você. Mas quando alguém relembra como a nossa história começou, isso não nos diminui, isso aumenta ainda o nosso testemunho do poder de Deus. Aquela lá, eu sei de onde ela veio. Aquele lá, eu bem sei onde ele morava. Aquela que agora está lá cantando, eu sei muito bem onde ela esteve. Que bom que saibam que um dia Daniel foi exilado vindo da Babilônia, mas agora é profeta. Aleluia! Rei, aquelezinho exilado, o senhor não sabe, o senhor assinou um edito para que não se fizesse clamor, louvor, oração, adoração a nenhum Deus senão o Senhor. E ele está lá, orando ao Deus dele. O rei amava Daniel, respeitava quem Daniel era e tinha planos de colocar Daniel sobre todo o reino. E a Bíblia diz que o rei agora vai trabalhar o dia todo para tentar reverter o edito. Perceba isso no texto bíblico. Até o pôr do sol, o rei trabalhou. Porque pessoas são limitadas em seus recursos para tentarem nos ajudar. Tem coisas que as pessoas não fazem por nós, não é porque elas não querem, é porque elas não podem. Ele foi até o pôr do sol. Ele foi até o limite dele. Mas quando alguém chega no limite, na tentativa de nos socorrer, eu me lembro de Jesus dizendo assim: eu trabalho até agora, e o meu Pai trabalha também. Aí vejo o profeta dizendo: desde a antiguidade, não se viu um Deus semelhante a esse nosso, que trabalha por aqueles que nele esperam. Dário vai até o pôr do sol, nosso Deus entra na noite, na madrugada conosco. Eu já ouvi hoje aqui nesse altar que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quando o socorro terreno cessa, é que o céu começa a se movimentar em nosso favor. Pega Daniel, leva para a cova que está com os leões. E o rei diz algo que me toca. Daniel, certamente o Deus a quem tu, por gentileza, frise isto em sua mente agora, continuamente serves. Se você puder, quando eu contar 3, você fala continuamente, para você não esquecer nunca mais, ok? 1, 2, 3. O rei está dizendo: eu te conheço, rapaz. Você não serve a esse Deus eventualmente. Porque uma coisa é quem serve eventualmente, e outra coisa é quem serve continuamente. Serve no sol, serve na chuva, serve com dinheiro, serve sem dinheiro, serve empregado, serve desempregado, serve quando está ganhando, serve quando está perdendo, serve quando é exaltado, serve quando é humilhado, serve quando está alegre, serve quando está gemendo. Pega Daniel, lança na cova. Quem está comigo, diga aleluia. Pega uma pedra e fecha a cova. Confia em mim que tudo vai ficar bem, eu não vou te colocar em furada, não. Você pode dizer sem medo assim, ó: bendita pedra. 1, 2, 3. Perceba. Eu não sei quantas irmãs aqui se identificam com medo de barata voadora. Muitas, aleluia. Os homens, o pastor Silas falou. Segundo a revelação do profeta dessa casa, os homens também. As
pessoas me contam as coisas mais absurdas sobre fugas de barata. Pastora, eu já corri pela porta. Minha mãe uma vez saiu pela janela, gente. Eu não sei por que ela não saiu pela porta, ela saiu pela janela. Esses dias uma menina no Clube do Livro falando com a gente, falou, eu estava de resguardo, pulei também a janela. Falei, meu Deus, esse negócio de barata tem a ver com janela, a pessoa só vê a janela. Ou seja, quando você acredita que está em uma situação de perigo, a tendência natural, tentar sair por qualquer lugar. E eu joguei lá embaixo quando eu falei da barata, porque Daniel está na cova com os leões. E eu disse, bendita pedra, porque eu quero dar esta noite glória ao Deus que me permite viver algumas situações e me tira a capacidade de fugir delas. Nesse feriadão, tem gente sentada aqui dizendo, eu só estou aqui porque eu estou sem dinheiro. Bendita pedra. Tem gente que em casa olha para os filhos e fala consigo, não fala para as crianças. Só estou aqui por causa deles. Se eles fossem crescidos, eu não estaria aqui. Tem gente enfrentando coisas no setor de trabalho que você pensa, eu só permaneço aqui pelas responsabilidades familiares que eu tenho. Aí eu digo, bendita pedra. Porque se nós pudéssemos, nós sairíamos fugidos da cova. E nunca foi plano de Deus que um profeta saísse fugido. Eu tenho uma palavra para esta igreja nesta noite de domingo. Você vai sair pela porta da frente. Alguns recursos te foram esvaziados momentaneamente para que você entenda que o que Deus vai fazer não é fora da cova, é dentro da cova. Glória ao Deus que deixou você naquela casa, glória ao Deus que te deixou naquela empresa, glória ao Deus que te deixou sem dinheiro nesse final de semana, glória ao Deus que não deixou alguém mandar as passagens para você desistir de tudo, porque Daniel vai sair, mas é amanhã de manhã, pela porta da frente. Aleluia! O rei voltou para o palácio, dispensou os músicos, não quis música aquela noite, porque Daniel estava na cova. Respeite quem está na cova. O rei não quis ouvir música. Fugiu o sono, ficou perturbado. E lá na cova, Deus trabalhando. E lá na cova, Deus impondo aos leões um ritmo antinatural a eles, para que Deus fosse glorificado na vida de Daniel. Você vai ver coisas antinaturais, transcendentais acontecerem em lugares inóspitos, porque Deus está dizendo, eu estou com você no meio desta cova. Amanheceu, o rei foi corajoso. A cena que o esperava certamente não era uma boa cena. Imagine um homem sozinho com leões. Algumas vezes nos privamos de ir a alguns lugares porque tememos o que vamos ver. Mas quem não for capaz de ver o que não quer ver, também não será capaz de ver o que Deus vai fazer. Existem situações que precisam ser enfrentadas com coragem. Lá vai o rei. E agora a Bíblia diz que a voz dele é triste. Ele já não está tão animado como no dia anterior. Mas ele consegue dizer assim: Daniel! Servo do Deus vivo, dar-se ao caso do Deus a quem tu continuamente serves, ter podido te livrar do poder dos leões de dentro da cova, aquele que não saiu pela lateral, aquele que não saiu pela janela, aquele que não fugiu do processo,
aquele que não abandonou o campo de batalha vai gritar de dentro da cova: ó Rei, vive para sempre. O Senhor enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Aponte para alguém que você conhece o nome, senão não vale. Grita o nome dessa pessoa e diga: fulano tem livramento na cova. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca do leão para que não fizesse dano, porque foi achada em minha inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não tem cometido delito algum. Daniel está dizendo: eu fui livre porque Deus é Deus, e fui livre porque não estou aqui na posição de um desleal. Eu não cometi dano algum. A única coisa que Daniel fez foi orar ao Deus dos céus do jeito que ele costumava fazer. A Bíblia diz que o rei se alegrou muito e mandou tirar Daniel da cova. E o versículo 23, na sua última parte, me consola, porque existem situações na nossa vida que são realmente extremamente traumáticas. E eu não posso nem imaginar o que seria passar uma noite inteira numa cova com leões. Só que a Bíblia diz: e nenhum... Por favor, não esqueça isso. Se você estiver utilizando uma Bíblia que você possa fazer esta anotação, faça. E nenhum dano se achou nele. Daniel não saiu lesionado. Poderia, ok? Eu não estou negando a possibilidade dos traumas. Muito pelo contrário. Eu estou afirmando que passar a noite com leões é quase que óbvio que o indivíduo pela manhã vai estar traumatizado, marcado. Mas tem coisas que não se explica mesmo. Esse teu sorriso depois de tanta coisa não se explica mesmo. Esse teu senso de confiança mesmo diante de tantas derrotas não se explica mesmo. Essa capacidade de continuar acreditando em pessoas apesar de tudo não se explica mesmo. Esse sorrisão depois de dormir na companhia de um leão a noite inteira não se explica mesmo. A Bíblia diz: nenhum dano se achou nele, porque crera em seu Deus. Ou seja, esse indivíduo passou a noite tranquilo. Não dá para imaginar como, senão pelo que cria em Deus. 60, 20 minutos com pessoas que contam suas histórias, você fica assim. E tu tá com essa cara, irmão? É porque eu creio em Deus. E para você estar tranquilo, você fala disso assim, curado. Estou curado. Porque eu creio no meu Deus. Existem pessoas que estão sob o efeito de tudo que o Brasil e o mundo está vivendo nos últimos anos, mas eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida. Eu entendo o que você tem sentido, mas você vai sair desta noite com a experiência que Daniel teve. Eu não vou viver com danos, porque eu creio no meu Deus, eu creio no meu Deus, eu creio no meu Deus. Envie essa mensagem para as regiões celestiais agora. Levante a sua voz e diga: eu creio no meu Deus. O rei ordenou que Daniel saísse e que trouxessem aqueles que haviam acusado a Daniel. Eu começo a concluir. A Bíblia diz que quando eles foram trazidos, eles foram lançados na mesma cova que Daniel. E que antes de chegarem ao fundo, os leões já haviam se apoderado deles, esmigalhando todos os ossos. Ossos na Bíblia, sobretudo no Antigo Testamento, faz apontamento para a estrutura. E agora, a estrutura dos inimigos de Daniel está sendo esmigalhada, na mesma cova onde ele foi poupado. Você percebe que os leões não têm problema de fabricação. E tem gente que até prega dizendo que acha que eles não tinham dentes. Não, eles tinham.
questão é cova com anjo e cova sem anjo. A questão é cova com Deus na vida e cova sem Deus na vida. A questão é cova acompanhado pela presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E cova sem a presença dEle. Eu quero liberar sobre a sua vida a palavra de que toda estrutura que foi armada para tentar descredibilizar você, parar você, destruir você, toda estrutura espiritual da maldade será esmigalhada, não pelos leões da cova, mas pelo leão da tribo de Judá. Por que Daniel foi para a cova? Porque eu atravesso coisas na minha vida que não pensei, não intencionei, não busquei. Rei Dário escreve um novo edito. Ou Dario, né? Dependendo da forma com que você prefira a tradução. Ele escreve assim: a todos os povos, nações, línguas que moram em toda parte, a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino temam e tremam perante o Deus de Daniel. Porque Ele é o Deus vivo, permanece para sempre, o seu reino não se pode destruir, o seu domínio durará até o fim. Ele salva, livra, opera sinais e maravilhas nos céus e na terra. Foi Ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Eu costumo dizer que esse rei não foi discipulado ainda, é novo convertido. Ele não sabe que a adoração não se obriga, mas uma coisa eu sei, a adoração se motiva. Quem olhar a sua vida e o seu testemunho vai ser motivado a dizer: glória ao Deus de Daniel, glória ao Deus da igreja, glória ao Deus daquela família, glória a Deus. Se levante em nome de Jesus. Pois é. Manter os hábitos espirituais, uma rotina com Deus, de oração, de busca. Para Daniel também era uma questão de testemunho. Se ele orasse em silêncio, se ele orasse trancado, não haveria testemunho. Aos outros soaria como se ele tivesse se calado. Daniel precisou resistir às pressões. E eu sei que resistir às pressões não tem sido fácil para muitos de nós que estamos aqui. E é possível, inclusive, você pode me ajudar? Que alguém aqui, nos últimos meses, tenha cedido às pressões. Fechado a janela. Trancado o quarto. E desistido. E aí Deus te traz esse domingo para te dizer: abre a janela, volta a orar. A sua história não vai terminar numa cova. É lindo que Daniel está vivendo o capítulo 6, é exatamente o meio do livro. Depois teve o 7, o 8, o 9, o 10, o 11, o 12.
E as revelações escatológicas que Deus deu a Daniel estão todas a partir daqui. Quando você pensa que é o fim, você pode estar adentrando na melhor parte da sua história. Por isso eu gostaria de orar por pessoas que estão afastadas, paradas, desanimadas, mas que querem nesta noite renovar sua aliança com Deus. Por favor, aonde você estiver, se mova e venha até o altar desta igreja que está formado aqui, um altar espiritual esta noite. Porque hoje é dia de voltar. Hoje é dia de Daniel abrir as janelas, dobrar os joelhos e levantar a voz outra vez. Eu sei que existem pessoas aqui que estavam afastadas, paradas, mas que vão voltar hoje. A Deus seja a glória. E é possível que também existam entre nós pessoas que não conheciam ainda o Deus de Daniel. Pessoas que ainda não entregaram publicamente a sua vida a Jesus. Jesus, filho do Deus vivo, maior do que Daniel, maior do que os leões, maior do que Dário, está aqui para te receber esta noite. Tem uma pessoa preciosa aqui, mas eu sei que tem mais, por isso eu quero te dar mais um minutinho. Você que chegou neste culto hoje estava com as janelas fechadas, afastado, parado, desanimado, deixou de congregar. Hoje é o teu dia de voltar. Glória a Deus. Que bênção. Que bênção. Glória a Deus. Gratidão, pastor.